Jovens, eu sou o Marcelão e esse é o Jogos e Algo a Mais. Hoje, episódio número 100 e um jogo completamente novo, né? Que não está à venda, inédito, ninguém conhece. Tá aqui, ó, Impérios da Guiné, um jogo em fase de acabamento, né? O Átila criou essa maravilha e nós vamos falar sobre os impérios que prosperaram e dominaram aí a África ao longo dos séculos 11, 12, 13, antes da chegada desse pessoal aí que avacalhou tudo, né? No jogo, cada jogador controla um império. Nós temos 6 impérios possíveis e aqui nessa demonstração eu tenho o Império Ashanti, o Império Olof, o Império Samoji. Temos ainda o Gabu, o Mali e o Império Mossi. Eu não sei se eu estou falando certo, mas de qualquer maneira, no jogo nós temos povos que já habitavam esses lugares, como os Tuareg e o povo Kru. Nessa configuração, precisa que a capital seja desse jeito, mas com outros impérios teremos outras distribuições no mapa. Então isso é muito rico, porque a cultura africana está muito sedimentada nesse jogo, certo? Basicamente, nós temos várias maneiras de ganhar, e é um jogo escalonado. Então, o modo mais simples, que é esse que eu vou apresentar aqui, ele coloca conflitos simples de dado. Apenas um dado vence outro dado, se você está ocupando uma área maior, enfim. Mas mais para frente, com outras adaptações e com outros graus, níveis de complexidade, o que você vai ter é que você tem outras mecânicas de batalha, né? O jogo fundamentalmente é evento, que são essas cartas com fundo roxo. Nós temos aqui a parte de diplomacia, que são essas cartas verdes que simbolizam um cauri, que é o dinheiro que você também usa. Então você pode usar a carta ou usar como dinheiro para comprar tecnologia. As tecnologias têm uma trilha de avanço tecnológico mesmo, e você vai ter que, primeiro, as tecnologias básicas, depois as mais avançadas, depois as mais complexas ainda, onde você vai ter vantagens. Então, no início do jogo, cada império tem a sua capital, marcada aqui por essa pecinha específica, onde está o centro da cultura. Tem ainda um exército e uma fortaleza. E esse é o começo do jogo. No início da rodada, o jogador tira uma carta de evento, e esse evento só vai começar a fazer sentido e efetivamente funcionar a partir da segunda rodada. Na primeira rodada não funciona, né? Esses eventos podem ser uma revolta, pode ser um vento sul, um vento norte, uma coisa que beneficia ou não o seu império. Isso é muito dentro do tema, porque realmente você não sabe qual é a época que tem as monções, ou a época que vai ter uma grande colheita, ou uma colheita ruim. Então isso é muito temático no jogo. Depois, cada jogador compra uma carta o jogador da rodada compra uma carta de diplomacia. Essas cartas têm esse fundo verde porque isso aqui funciona como dinheiro, se você quiser comprar tecnologia. Se não, você pode usar a carta como uma vantagem, né? Depois desta etapa, nós vamos para a etapa de construção, onde o jogador pode fazer 2 construções de 4 possíveis. Ele pode construir um novo exército, ou 2 exércitos, ele pode construir uma fortaleza, ele pode construir um mercado, ou ele pode construir ainda uma bandeira. A bandeira é onde ele marca a sua cultura. Mais uma marca importante do jogo. Você espalha a cultura, né, sem precisar invadir o local, né? E aquela cultura ali, se a sua bandeira de cultura permanecer ali, quando chegar em você de novo, ela se transforma em um marco de cultura que você já pode ir, né? Ou seja, você já é bem-vindo àquele lugar ali, sem necessariamente destruir ou fazer a guerra, né? Depois de todos os jogadores da sua etapa de construção, você vai para a etapa militar, onde você pode se locomover e fazer a guerra, se for o caso, né? No caso, se você tem um exército e tem um exército no lugar que você está querendo invadir, você joga um dado e o jogador do lado, né, joga o dado também. O maior dado vence. Se você estiver indo com 2 exércitos, você joga 2 dados e o outro jogador joga um dado. Isso está sendo aprimorado para que mais para frente você tenha outros mecanismos para não ficar uma guerra tão crua, né? E o grande lance você vê que os exércitos, os impérios estão longe, mas eles vão ocupando e o mapa vai tomando outra dimensão. E aí você tem o final do jogo, vários finais possíveis. Você pode ter um final militar, ou seja, um império conseguiu construir 10 castelos, né, 10 sentinelas dessa aqui, né? Ou comercial,
o Império conseguiu fazer 4 mercados, e o mercado é muito importante porque você só faz mercado dependendo da mercadoria. Então aqui você tem o marfim, aqui você tem ouro, ali você tem sal, você tem outras peças que estão nesses povos que estão aqui no meio, e esse mercado permite que o evento que você tire não aconteça com você, ou você tire 2 cartas de evento e escolha qual que vai te prejudicar menos. Então o mercado serve para isso, para que você tenha dinheiro para pagar, né, o prejuízo que você pudesse ter, né? Você pode ainda ter uma vitória cultural, onde você espalhou a cultura a 10 lugares diferentes, 10 postos culturais, né? Então você espalhou a sua cultura. Isso é muito, muito, muito presente na história da África, porque os impérios tinham uma grande mobilidade, várias coisas aconteciam. Então, é um jogo que pode ser bastante simples, mas pode ter um grau de complexidade muito alto, dependendo aí dos cenários, né? Vários cenários diferenciados, e principalmente, cada jogador tem aí o líder. E o líder do império, ele, de um lado, é um líder, do outro, é um outro líder, com habilidades especiais, que eu não vou falar aqui porque é uma surpresa ainda, mas é tudo muito presente na história desses impérios, né? O nosso algo a mais nesse episódio número 100 é justamente com o autor dessa beleza, Átila Pires, por favor, né? Que vai falar um pouco mais aí de África, né? Jovens! Marcelão, muito obrigado pelo convite de estar aqui. É um prazer, eu sou fã desse canal e, bom, para não levar muito tempo, gente, o Algo a Mais é que basicamente esse jogo ele foi feito para ensinar a história da África, né? Esse aqui é um recorte bem específico, bem pequenininho da África, tá? África Ocidental, um pedaço da África Ocidental. E por que eu estou pegando um pedaço tão pequeno da África, né? Porque tem tanta história, tem tanta cultura aqui que não dava para trabalhar com tudo de uma vez só. Então, e fica com uma promessa, né? Um dia, quem sabe, a gente não faça as continuações. Vão ter. Combinado. Esse jogo, eu gosto de brincar que ele é um simulador de história da África, ou seja, eu consigo simular momentos específicos dessa região. Eu consigo simular o ano 1000, o ano 1100, 1200, até 1800, né? Até a conquista, né? Que acontece, a invasão que acontece aqui por conta da Europa. E ao longo do tempo nós temos vários acontecimentos diferentes, várias configurações diferentes desses vários impérios que são apresentados aqui. Ele é um jogo que, então, é parte da minha tese de doutorado, né? Porque realmente ele está tentando suprir uma necessidade que nós temos, que é de desmistificar a África enquanto continente sem história, né? Isso é uma coisa que foi roubada da África no século XIX, né, como parte de uma cultura, uma parte de uma mentalidade que visava justificar a conquista da África como sendo uma espécie de colonização, de civilização, de aculturamento, porque tadinho daquelas pessoas, elas não têm cultura, elas não têm tecnologia, elas não têm nada, né? E não é o caso, né? A gente consegue ver uma maneira bem lúdica, né, mas também bem simples de mostrar que não, esse não é o caso, né? Você tem uma história muito rica, muito diversa, com tecnologias, com diplomacias, com tudo que a gente veria em qualquer outro lugar do mundo, talvez de forma até mais sofisticada. A medicina, por exemplo, né, se a gente for falar sobre a invenção da vacina, que está sempre presente na nossa mente, né, nesses tempos modernos de pandemia, a gente vai ter que agradecer a África, porque realmente essa é uma tecnologia que foi roubada da África e nos créditos não foram dados. Particularmente, uma das poucas figuras que eu conhecia de África de maneira geral, antes de conhecer o jogo e antes de conhecer um pouco mais de história, era essa figura aqui, do Mansa Musa, né? E quando eu conheci o Átila no Engrenagem Lúdica, que eu vi isso aqui, ele falando, ele tem que falar. Fala do Mansa Musa. Falo. Bom, nós temos então 6 impérios, como o Marcelão já falou. Cada império realmente tem 2 líderes, sempre que possível colocando um rei e uma rainha. Infelizmente para esse império específico não deu, mas nós temos então o Mansa Musa de um lado e o Sundiata Keita, que quem conhece o Império Mali vai saber, muito famoso também. Mansa Musa, né, já que foi esse que o Marcelão escolheu, ele é só o homem mais rico da história. Só! Não foi uma homenagem a mim, as pessoas sabem que eu gosto de jogar de azul, mas tá aí o homem mais rico do mundo. Exato!
Né? Então, as minas de ouro, né, do Mali, elas eram riquíssimas. Basicamente, toda aquelas moedas de ouro que a gente imagina na Idade Média lá na Europa, adivinha de onde que vinha? Daqui. E não é à toa que as grandes navegações portuguesas vão começar justamente porque os europeus, os portugueses, queriam saber de onde que vinha tanta riqueza. Poxa, né, vão para as Índias, mas tem uma coisa no meio do caminho, né? Eles não estavam pensando em ir lá para outra galáxia primeiro, não. Primeiro eles queriam chegar em Marte. Então primeiro eles queriam chegar aqui, né, que é justamente o lugar de onde vinha o ouro, da onde vinha marfim, da onde vinha ébano, da onde vinha muitas riquezas. Né? O comércio transsaariano ele já estava acontecendo há um tempão, né? Então não é do nada, né? Nada que a gente pense de África saiu do nada, né? Tem toda uma história por detrás. E é isso que a gente está tentando propor aqui no Império Zaguené. Uma curiosidade que eu acho fantástica são os detalhes. É muito difícil a gente conseguir ver, né? Mas cada pecinha de soldado, cada peça de bandeira foi cuidadosamente desenhada, né? E as bandeiras têm símbolos, e esses símbolos têm uma justificativa. Então, aqui você tem o crescente, por exemplo, e o crescente é coisa de muçulmano, tem uma explicação, que justamente... Os povos do norte, né, os impérios do norte, são os impérios islamizados, né? O Império Mali, o Império Songhai e o Olof, por isso que eles têm esse símbolo islâmico. Né? Já os impérios do sul, eles têm religiões próprias, nativas, né? Originais. E cada você vai ter um símbolo diferente. Exato. Né? Não sei se vai dar para ver direitinho. Esse é Eonyambi, quer dizer Deus. Né? No simuladinho. Cada bandeira de cada uma desses impérios tem uma associação, justamente com essa distribuição aí. Né? E, obviamente, uma coisa que eu sempre me encantei com isso eu falo muito para a Átila, para cada temporada, para cada século, você tem um rearranjo diferente, porque os impérios estavam em crescente ou decrescente, que é onde você explica aí como é que faz isso, né? Sim, com certeza. Nós vamos ter, por exemplo, o Império Mali, né, que a gente acabou de mencionar, tanto o momento onde ele ainda não existia, ainda era apenas um pequeno reino com Sundiata Keita, o primeiro imperador, quando ele se transforma no grandioso Império Mali, com justamente o Mansa Musa, e o momento que ele entra em decadência, quando o Império Songhai toma pedaços dele e vai ser a nova potência da região. E ele existe de uma maneira reduzida, né? Mas ainda presente. Mas vamos fazer, né, em comemoração aí ao episódio 100 e a presença do Átila e esse jogo fantástico que ainda não está disponível para vocês, né? Mas estará. Estará. Nós vamos fazer uma live aí falando de todas essas histórias, porque isso é muito rico. E vai ter um encarte no jogo contando essas histórias e que não dá para, num vídeo de 15 minutos, falar. Né? A ideia daqui era fazer um programa de, por exemplo, 1 hora inteira só sobre o Ashanti. Entendeu? Como é que ele cresceu, como é que ele nasceu, de onde que ele veio, para onde que ele foi, por que ele acabou, entendeu? Isso para todos esses impérios, que são impérios que muitas vezes se modificaram e ainda existem redutos dele, não sim, é? Sim. Enfim, é muito rico, é uma história muito rica que nos é desconhecida, né? E que, graças a Átila, estamos aí desvendando e colocando aqui, né, nesses jogos, né? A parte diplomática para a nossa civilização ocidental, a diplomacia é uma coisa muito, muito cortês, né? E aqui você tem essas coisas, esses acordos que existiram, né? Tem fusão de impérios, não tem? Sim, união dinástica, exato. É uma das maneiras que eu não abordei aqui, como é que você ganha, é a maneira de união dinástica. Então, cada jogador pode ter uma carta dessa e combinar. Então, o Império, o Olof tem essa carta da união dinástica, o Império Ashanti também tem, significa que qualquer um dos jogadores que ganhar, o outro ganha junto. Isso está presente aqui, entendeu? Então, o jogo todo ele é fechado em termos da cultura e, obviamente, escalonado em vários níveis de complexidade. Né? Meu muito obrigado. Né? Se você gostou do vídeo, gostou da história, dê o seu joinha, se inscreva no canal, compartilhe com amigos. Sugestões e comentários são sempre bem-vindos. É isso aí, gente. Até a próxima. Até a próxima.